tirar isso daqui. Tá. Ou será que se a gente colocar aqui fica melhor? A blusa? É. Melhor Que aí. pega. Aonde tá o prato que pega. Esse Às aqui? vezes leva os pratos pra lá e a blusa pra cá. Coloca os pratos aqui. Meu papelzinho. Aí, tem que ser bem no meio, porque senão vai, né? Vai molhar a cabeça. Não, pode molhar, não tem problema não. Assim, amor? Quiser abrir ela toda pra ver? Que é João 8,12. João 8,12. Só a luz do mundo. Eu não ia arriscar não, mas... Aí ela. Não sei como é que vai. Pegar. Show de bola. Ficou bom? Pessoal, nós temos essa camisa aqui que está escrito o seguinte: eu sou a luz do mundo, que está escrita em João 8,12. E essa é a camisa oficial da Marcha para Jesus esse ano. Se você quer adquirir a sua, procure o seu pastor ou o seu responsável espiritual. Você também pode procurar a Ana Flávia, que é líder da ASMEG. Omesg. Você pode também procurar a Ana Flávia, que é líder da OSMEG, tá? Omesg. Meu Deus! OSMEG. Omesg. Omesg. Você pode procurar também a Ana Flávia, que ela é líder da OSMEG. Errei de novo. Ó mesmo. Tá amarrado. O S vai no final. No final. Omesg. OMESG. Você pode também procurar a Ana Flávia, que é a responsável e líder da OSMEG. Nossa, Cristo de Você Deus. pensar que é SG, que é você botar no final. Ó mesmo. OMESG. É. Você pode procurar também a responsável... Você pode procurar também a Ana Flávia, a responsável pela OSMEG. OSMEG! Meu Deus, pode. Ó mesmo. Você pode procurar também... OSMEG. Omesg. OMESG. Isso, OMESG. 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 Pensa em homem, SG. Omesg. OMESG. Verdade. OMESG. 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 Você pode procurar também a Ana Flávia, que é líder da OSMEG. OSMEG. É melhor, né, Dini? É melhor, né? Você vai Ó O- mesmo. OMESG. Você pode procurar também a Ana Flávia, que é líder da OSMEGs. OSMEGs. Oh, Deus da glória. Diante de Deus, eu tô Ó brincando. mesmo. OSMEG. Ó mesmo. OMESG. 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 Você pode procurar também a Ana Flávia, que é líder da OSMEG. É melhor Eu vou dizer. escrever pra você. Mas aí você fala, pô, essa parte você quer falar. Eu vou escrever pra você. Até se peguei quiser. pra falar o telefone aqui. Tá. Infelizmente eu percebi isso. Tem muita gente. Eu já entendi que eu vou tomar pancada esses 4 anos. Eu já entendi isso. E não tem problema, porque quem me colocou aqui vai sustentar até quando ele quiser, que é Deus. Eu tô aqui para fazer o certo e dar o meu melhor. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando o primeiro episódio do Pod Papo do Everton. E primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, pois está escrito na palavra de Deus o seguinte: colocai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer é a Deus pela oportunidade de estar aqui fazendo esse projeto para alcançar vocês e aproximar vocês do público. Político, esse é meu único objetivo. Meu objetivo é aproximar você da política, fazer com que você esteja próximo da política, mostrar que a política não é um lugar de gente ruim, mas pelo contrário, é um lugar de gente boa. Política está em todo lugar, na sua casa, no seu trabalho. Política, você está no seu trabalho, você tem política. Você está na sua empresa, tem política. Você está na rua, tem política. Você chega em casa, a mulher vai mandar em você, tem política também. Então tem política em todo lugar. Então eu quero levar isso para sua casa, para que você esteja atento do que está acontecendo aqui na nossa cidade, tá certo? E nosso primeiro entrevistado, eu vou pegar aqui a minha cópia, porque é muita coisa. É o policial civil, ele é policial civil há 12 anos. Ele é o presidente da Câmara Municipal aqui em São Gotardo, certo? Ele tem um filho chamado Paulo e um enteado chamado Ricardo. Ele é casado com a Natasha. E ele tem muitas atribuições, né, pessoal?
é o nosso amigo Fernando Albuquerque. Fernando, é um prazer ter você aqui como nosso primeiro convidado. Everton, boa noite a Boa noite. todos que estão nos assistindo, presenciando o início desse projeto muito bacana, muito bonito. Eu te parabenizo, eu agradeço o convite e parabenizo porque você começou falando do que é mais importante, Verdade. que é o nosso Deus, Que é Deus. é o Senhor Jesus. Então, parabéns por isso, porque realmente nós temos que buscar a Deus primeiramente e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33, como você Exatamente. bem mesmo ministrou a palavra aí para nós. Então, para mim é uma honra, uma alegria muito grande de estar aqui sendo o seu cobaia, né? O primeiro entrevistado, mas pelo pouco que eu te conheço, é um prazer essa amizade que com certeza foi construída por Deus e que vai render muitos frutos para São Gotardo. E é muito importante, igual você disse, de política. Política, você gostando ou não, querendo ou não, você está no meio dela. E quando você fala que quer, o seu objetivo é aproximar o povo da política, isso é muito bonito e necessário, porque não é que necessariamente nem todos vão ser políticos com mandato eletivo, mas você não precisa ter um mandato eletivo para ser político. Eu já trabalhava na política antes de ser eleito vereador. Então você tem que estar ali. Tem muita gente fazendo um trabalho por trás para o legislador ou que está num cargo do executivo exercer o seu trabalho. Então, é muito além de um mandato eletivo. A política, como você disse, ela está dentro de casa. Você precisa de política para lidar com a sua esposa, com seus filhos, com seu patrão, seus colegas de trabalho, seus subordinados. Na rua, na farmácia, no supermercado, você precisa de política para tudo, porque a política é a arte do entendimento. E nós estamos vendo hoje em todos os cenários do nosso país e do mundo que o povo está cada vez menos politizado, porque está tendo cada vez menos entendimento entre as pessoas e mais discórdia. Então, é extremamente necessário essa iniciativa que você teve. Parabéns. É exatamente isso. Eu acredito que é igual você falou, né? Ser político, né? Ter uma política não significa ter um cargo público, né? A pessoa pensar, política é só ter um cargo público. Não, política é em todo canto. É exatamente isso. Então, esse é o meu objetivo. Né? E aproximar vocês, né? A Câmara Municipal, aproximar o Executivo, para que as pessoas possam estar a par do que está acontecendo de tudo, não é verdade? E, Fernando, eu quero fazer uma primeira pergunta para você, né? Muita gente confunde o que é que o vereador faz. Tem gente que cobra o vereador coisa que não é da sua alçada, né? Que fala, não é o que ele pode fazer. E queria que você explicasse para as pessoas de casa o que é um vereador, qual o objetivo dele, o que ele faz na cidade. Everton, o vereador, ele, como eu já disse, né, um político com mandato eletivo, mas está na nossa Constituição Federal as atribuições de cada político. E o vereador, ele é um parlamentar a nível municipal. E é interessante porque o vereador, ele é o político que está mais próximo do povo. Você encontra um vereador na fila de um supermercado, você encontra o vereador na igreja, na praça, na rua. Dificilmente você vai encontrar um deputado, um senador, da mesma forma que você encontra um vereador. Então é interessante ter essa proximidade. É aquele político que está ali, inserido no meio do povo. Então, o que faz um vereador? O vereador, ele tem a função precípua, que são duas. É legislar, que é elaborar leis, criar leis, e fiscalizar. Fiscalizar o quê? O poder executivo. A nível municipal, o prefeito. A prefeitura com todas as secretarias. Essa é a grande função, as duas grandes funções do vereador. Só que, apesar dele não ser um super-homem, como muita gente imagina que é, muito antes, pelo contrário, o vereador ele é muito limitado, porque muita coisa... Eu vou te dar o exemplo. E o exemplo prático mesmo, que acontece aqui. Eu solicitei para o prefeito Macoto a implementação da Guarda Civil Municipal, criação de Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, implementação do setor de trânsito com fiscal de trânsito, engenheiro de trânsito. Só que, o que eu posso fazer como legislador, como vereador? Pedir. Eu fiz o pedido por ofício, em reunião em plenário, lá na Câmara Municipal, só que quem executa
É o poder executivo, o próprio nome já diz. Então, é o prefeito que vai decidir se isso vai ser feito, quando vai ser feito e de que forma vai ser feito. A minha função é fiscalizar o que está sendo feito ou deixando de ser feito conforme a legalidade. Se há previsão orçamentária, isso é função do vereador fiscalizar. Mas decidir o que faz ou o que não faz na administração é o poder executivo, a nível municipal, o prefeito. Ele que administra a cidade. Então, existe uma grande diferença, né? Então, do vereador e do poder executivo, né? Que tem o poder na mão de fazer aquilo que você está pedindo, né? Eu acho que, de fato, é verdade. O vereador é o que mais está próximo do povo. A gente se depara com o vereador na rua, né? Eu nunca vi um governador, por exemplo, né? Eu nunca vi um governador de perto. Acredito que você de casa também não. E o vereador é o que está mais perto, verdade isso. E se o vereador quiser, por exemplo, construir um hospital, não pode nisso, né? Construir um hospital, um posto de saúde, socorrer o pronto-socorro, não pode. O que ele pode fazer é conversar com o prefeito, com o secretariado do prefeito e convencê-lo da necessidade, mostrar a necessidade, às vezes fazer até um estudo técnico, a viabilidade da situação, porque às vezes também tem que entender. Às vezes o prefeito ele deseja fazer algo, mas não tem verba. E ele tem que responder, obedecer à lei de responsabilidade fiscal, tem o teto de gasto com funcionalismo público, dentre várias outras hierarquias na legislação mesmo que precisam ser obedecidas, senão é responsabilizado por isso. Então nem sempre é assim, não faz porque não quer. Às vezes quer, mas não dá. Ou não é no tempo que gostaria. Eu estou me deparando muito com isso ali na Câmara, porque eu tenho a função de vereador e de presidente da Câmara. Vereador pelos próximos 4 anos. Presidente da Câmara durante esse ano. Então, é muito difícil. Você tem a verba, tem o recurso, tem a vontade de fazer, mas não é no tempo. Quem dera. Quanta coisa que nós desejamos e Deus abençoando nós vamos fazer, só que não é no tempo que a gente gostaria. Sim. Demora um pouco. É muita burocracia. E, Fernando, eu fico pensando assim, o que faz um homem, no seu caso, um homem de Deus, um policial, um pai de família, com tantas atribuições, dizer assim, eu quero ser político? De onde surgiu esse desejo de você ser político? De onde surgiu isso em você? Everton, é claro que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas eu sempre, desde pequeno, tive um senso de justiça muito forte dentro de mim. De forma que, se eu enxergasse alguém cometendo uma injustiça com outra pessoa, aquilo me incomodava muito. Então, eu sempre carreguei isso dentro de mim. E sempre tive essa puxada, essa pegada mais para ciências humanas. Tanto que a minha formação é toda dessa área, né? Não é muito para questão de exatas ou biológicas, mas sim de humanas mesmo. Você tem 3 faculdades, não é isso? Sim. E quais são? Eu sou graduado em História, Teologia e Direito. E eu gosto muito também de Filosofia. Eu fiz uma pós-graduação em Filosofia e um mestrado em Teologia. Você deve ter uns 60 anos, então. Mas voltando à pergunta de como surgiu o desejo de ser político. Então, aí, esse senso de justiça sempre me levou para esse lado das ciências humanas, era a minha pegada, a minha formação é toda nessa área. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Então, eu lia muita teoria, né? Enfim, a história mesmo, desde menino eu era apaixonado com história. Eu lia livros e livros de história, de Roma, Egito, Grécia, desde a antiguidade. Então, eu fui tendo um contato, pelo menos teórico, com a política. E isso me encantou muito. Vendo a organização dos estados-nações, a formação, né, de cada estado, que de forma diferente, em tempos diferentes, e vendo como que o Brasil ele já começou tudo errado. Então, o Brasil, infelizmente, ele ainda está engatinhando, comparado à formação política de outros países. E eu fui vendo assim que, mas eu não consigo mudar o Brasil. A gente tem que ser otimista. Tem que ter fé que as coisas vão melhorar. E fazer a nossa parte. Mas, com certeza, é muito menos difícil eu transformar a minha cidade do que o meu país.
Então, eu fui despertando para a política municipal. Só que o pontapé inicial foi quando eu recebi um convite, em 2016, aqui em São Gotardo, para eu me candidatar a vereador. Aí, fui refletir sobre a situação, tudo. Eu falei, tá bom. Fui filiado no partido, o antigo PSL, que elegeu o Bolsonaro. Aí, fui filiado nesse partido, me candidatei para vereador. E até para minha surpresa, considero que eu fui bem votado, porque tinha 3 anos que eu morava aqui e fui primeiro suplente com 258 votos. Então, fiquei até feliz, né? Porque eu fui, assim, muito imaturo ainda. E hoje eu agradeço a Deus de eu não ter sido eleito naquela época, mas sim agora, com uma maturidade política e principalmente espiritual para fazer o que tem que ser feito, fazer o certo. Então, aí começou. E depois, eu continuando envolvido e comecei a correr atrás de recursos para, como eu sou policial civil, para delegacia. Infelizmente, a Polícia Civil no estado de Minas é o primo pobre, vamos dizer assim, comparado com outras instituições. Então, é uma necessidade extrema de recurso humano, material, tudo. Aí, de repente, eu fiz contato com um deputado e, consegui uma viatura 0 quilômetro. Aí, opa... Sem ser político ainda. Sem ser. Aí que eu te falei, sem ter mandato eletivo. Mas fazendo política. Sim, mas sendo um político, sem mandato. Que é o que muita gente pode e deve fazer. Se o cidadão soubesse o tanto que ele pode desenvolver o município fazendo a parte dele como cidadão, nossa, São Gotardo já seria uma potência. Não só São Gotardo, mas todos os 5.560 municípios do Brasil. Então, foi despertando dessa forma, respondendo a sua pergunta. Sim. Então, esse desejo despertou em você e você falou, a primeira vez não foi eleito e agora foi eleito, né? Nesse último ano que tivemos as eleições municipais. E eu fiquei pensando, eu elaborei uma pergunta aqui, eu quero perguntar ela para você, sim. Como é que foi a campanha? Porque a gente fala que a campanha, eu acredito que seja o momento mais tenso de um político, né? Que vai lá pedir voto, às vezes, como as pessoas aí de casa tá com... qual palavra que eu posso usar? Cobrando muito. Eu acho, então, que deve ser o momento mais tenso do político, chegar lá e pedir o voto para aquela pessoa, às vezes. E qual foi, assim, como é que foi a sua campanha nas ruas? O que você viu nos olhos das pessoas quando você estava pedindo voto, quando você estava fazendo o seu trabalho ali? Everton, fácil é apontar o dedo e julgar. Difícil é dar a cara a tapa e tentar fazer. Então, não é fácil você expor a sua imagem, o seu nome, a sua família exposta junto. Infelizmente, tem muita gente mal intencionada que não quer saber o que está acontecendo, simplesmente está ali para te bater, para te prejudicar. Infelizmente tem. Só que o propósito, eu orei muito, pedi muito para Deus o direcionamento, porque era algo que ardia no meu coração, essa vontade. E o primeiro grande desafio da pré-campanha, antes de responder a campanha, é convencer a esposa. Eu acho que deve ser o pior, o mais difícil. É difícil uma esposa que gosta, que quer, que toma a iniciativa de incentivar o marido para candidatar. O contrário, pior ainda, o marido incentivar a esposa. Tanto que nós temos poucas mulheres na política. Então, o primeiro desafio é esse. A família, tudo, até por causa dessa exposição, a imagem da política, ela está muito negativa. Então, essa iniciativa sua é muito importante para a gente buscar mostrar o que realmente é a política, né? Teria tantas coisas para a gente falar aqui sobre política, né? O surgimento histórico da política, onde foi, como que foi se desenvolvendo, e isso é importante saber. Eu estou sempre fazendo cursos. Fiz cursos na plataforma do Senado, de Poder Legislativo Federal, agora fiz um de municipal, né? De ciência política, agora estou fazendo um de liberalismo, de doutrina política. É importante a gente buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele abre nossa mente. Conhecimento, né? Liberta, né? Liberta. Ele é poderoso e libertador. Verdade. Exatamente. Como você falou no começo, muita gente critica, de fato. Fala, a política só faz isso, a política só faz aquilo. Mas imagina, tem uma cadeira lá. Alguém vai sentar, não é verdade? Exato. Seja a pessoa ruim ou seja uma pessoa boa.
de qualquer maneira, alguém vai sentar naquele lugar. E entre escolher uma pessoa ruim e uma pessoa boa, você tem que escolher uma pessoa boa. E eu acredito que poderia ser até você essa pessoa boa. Então, de fato, eu fico muito feliz em conversar com você, porque a gente é amigo e a gente consegue um papo melhor. E é exatamente isso. Então, é muito bom saber que quando você foi lá nas ruas, você teve como se diz, essas dificuldades, né? Mas que também teve os seus lados positivos, na verdade. E esperava ter essa quantidade de voto? 1.700 e... 1217. 1.217. Você esperava isso? Everton, o que acontece? Até para terminar a te responder a sua pergunta anterior, para não ficar sem resposta completa, sobre a campanha, aí eu venho para essa dos votos. A campanha, ela é muito desgastante e eu fui de moto, né? Eu tenho uma motinha e essa motinha rodou para a cidade toda. E eu ia queimando os braços, eu ficava branco daqui para cima e torrado, de tanto sol, rodando o dia inteiro. Saía de casa cedinho e voltava às vezes para comer e tomar banho, tinha dia até que quase de madrugada. Minha campanha foi intensa. Eu fui com a consciência tranquila porque eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu me organizei, eu me planejei muito para essa campanha, porque ela é muito desgastante. São 45 dias oficiais de campanha que voa, passa muito rápido. Então, é muita gente para visitar, é muito lugar para ir, é muita coisa para organizar, porque a campanha é muito além de apenas pedir o voto. Pedir voto é difícil. Vamos dizer ali, eu não sei quantos, mas em média 150 candidatos em São Gotardo. Eu vou chegar para você e pedir voto para vereador. Everton, vota em mim. Só que tem mais 150 candidatos ali para você escolher. Como que eu vou te convencer que eu sou a melhor opção para você? Dentre tantas. E se o familiar dela estiver na política também? Quantas pessoas me falaram? Falaram, olha, Fernando, você não é daqui, sua esposa não é daqui. Eu sou do Paraná, minha esposa é do Pará. O único parente que eu tenho em São Gotardo é meu filho. Então, assim, voto de parente já não tem, nem meu nem dela. A minha profissão, infelizmente, espanta muita gente. Sim. Né? Vamos dizer, entre aspas, tira muito voto. Mas eu tenho muita confiança, muita fé em Deus. Então, se eu tinha essa vontade no coração, eu orava e falava, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero, mas eu vou descobrir dia 6 de outubro se é a vontade do Senhor ou não. Se era apenas uma vontade minha. Mas que, graças a Deus, foi confirmada nas urnas. Mas não é fácil. Então, a campanha é muito desgastante, você se desgasta demais em todos os sentidos, físico e psicológico, conversando com as pessoas. Às vezes você ouve coisas que você não gostaria de ouvir e até te ofendem, e você tem que estar preparado para isso. A gente não está, mas tem que estar preparado para receber, porque acontece. Sim. Tem gente que até xinga, que não entende, que mistura uma coisa com a outra, mas é um propósito. Eu estou aqui para agradar a Deus. A minha função é agradar a Deus. É isso. Né? E Ele me colocou ali e vai me manter até quando Ele quiser. Agora, respondendo sobre os votos, a explicação vem do alto. Não tem outra explicação. Porque, como eu falei, não tem parente. Minha esposa também não. Minha profissão já não ajuda. Então, como? Logicamente, eu não sei te explicar. Eu sei que é Deus. Acho que, se brincar, deve ter sido o dobro do segundo mais votado. Ou não? Acredito que sim. Salvo engano, o segundo mais votado, salvo engano, não tenho certeza. Teve 538 votos. Olha pra você ver. Então, foi uma votação muito expressiva, principalmente para o município, onde você vai, todo mundo é político. Todo mundo está se candidatando, né? Eu lembro na época que todo mundo chegava lá e pedia voto e tal, e eu conversava com a pessoa, e muita gente, demais da conta. Às vezes o vizinho lá tava se candidatando, o vizinho de trás tava se candidatando, a São Gotardo inteira tava se candidatando. Eu vi um moço falando assim, ó, eu tô sentado aqui na mesa, ela fez um vídeo, eu tô sentado aqui na mesa com a minha família e tem 3 aqui que é vereador, e eu também. Eu falei, uai, credo. Eu tenho costume de, domingo, na feira, tomar um café, comer um pastel, um caldo de cana, levar meu filho para brincar, conversar com o pessoal, eu gosto. Na época da campanha, agora sumiu político de lá, mas na época da campanha tinha mais candidato do que eleitor.
Então era impressionante, assim. O político ele tem que ser autêntico. Não adianta ele vestir uma máscara, porque depois ela vai acabar caindo. Você vai mostrar quem você é. Exato. Então, eu não tenho pretensão de agradar a todos. Isso não tem como. Eu tenho pretensão é de agradar a Deus. Exatamente. Eu tenho medo é de desagradar a Deus. E eu acho que também um argumento de muita gente é isso, né? Que fala, eu acho que você deve ter ouvido falar também. A pessoa fala, eu só vejo político em 4 anos. A gente sempre ouve as pessoas falarem isso. Toda vez eu só vejo político em 4 anos. Eu só vejo ele em 4 anos. O político sumiu. E acontece muito isso, infelizmente. A feira lotou de político e quando a política acabou, a feira diminuiu. Eu acho que até os comerciantes falaram assim, poxa vida, tava gostando tanto, tava vendendo tanto. Fernando, já são 4 meses de mandato, né, de vereador. São 4 meses de mandato, 4 meses de presidente da Câmara. E eu queria te perguntar, nesses 4 meses, o que você já fez, o que você já realizou. Sei que é pouco. Às vezes tem vereador que nesses 4 meses não fez algo expressivo, até mesmo nada. Mas eu queria perguntar para você o que você fez nesses 4 meses, qual as suas realizações na Câmara Municipal. Everton, e antes de entrar mesmo na resposta dessa pergunta, eu quero deixar claro aqui, vamos remeter à palavra de Deus, né? 2 Timóteo 4,7, aquela conhecida frase, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando chegar a hora, né, de eu me afastar da política, porque só Deus sabe quando será essa hora, se vai ser daqui 4, 8, 12 anos, não sei, é Ele que sabe, eu quero ter a consciência tranquila para falar essa frase que o apóstolo Paulo disse. Justamente porque não é fácil, a gente não é perfeito, mas eu estou dando o meu melhor dentro das minhas limitações, e é claro que eu vou errar, mas dando o meu melhor para desenvolver o nosso município e a qualidade de vida do povo. Respondendo isso, dentro desses 4 meses, eu até trouxe essa folhinha de papel aqui, porque eu sou das antigas, né? Você tá todo tecnológico aí, no tablet e tal, e eu tô com meu papel e caneta aqui. Eu anotei também, sabe por quê? Porque eu sou horrível, eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo que você imaginar na sua vida. Às vezes eu tenho uma mensagem ali, a minha esposa até fica com raiva às vezes. Eu vejo a mensagem dela, daqui a pouco eu vejo. Depois de horas eu falei, meu Deus, esqueci de responder, eu sou desse jeito, esqueço também. Aí eu trouxe um rascunho aqui, não é tudo, mas o que eu imagino ser o principal que já foi feito aqui. Eu vou começar primeiro pela gestão da presidência da Câmara e depois eu passo para o mandato de vereador, porque são coisas distintas. Perfeito. Na Câmara, nós estamos fazendo muita coisa, só que tem muita coisa que vai até ser concluída antes do término desse mandato meu de presidente, mas tem coisa que vai ser a médio e longo prazo. Porque, como eu te disse, é muita burocracia, tem coisa que demora, que não depende da nossa vontade. Mas o que já foi feito até agora? Algo que eu sempre falei muito disso e tenho muito orgulho de trazer aqui, falando que nós conseguimos, é porque o portal da transparência da Câmara, ele estava desativado. Não sei te dizer por quanto tempo e nem por qual motivo. O que me interessa é que de agora para frente, o portal da transparência da Câmara Municipal de São Gotardo está reativado e atualizado. E as pessoas de casa que falam assim, o que é portal de transparência da Câmara? Portal da transparência mostra tudo que entra, tudo que sai, não só de questão de valores, de dinheiro, mas também de projeto de lei, de requerimento, de ofício. E avançando nesse sentido, nós fizemos outro feito muito bom aqui. Quando fala, vereador gasta dinheiro viajando, eu fui para Brasília, lá no Senado Federal, fui lá no Instituto Legislativo Brasileiro, no programa Interleges, e nós contratamos esse serviço do Senado Federal. E olha que interessante, o mesmo sistema que é utilizado lá no Congresso Nacional, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, eles trouxeram para cá, vieram 2 servidores efetivos do Senado, passaram uma semana aqui para implementar o portal modelo e o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Isso significa que o site da Câmara e tudo que é feito lá, um simples ofício, ele vai ser alimentado, estamos em fase de adaptação, mas
vai ser alimentado de forma que em tempo quase que real o povo vai conseguir consultar. Se eu enviei um ofício para o secretário de obras, esse ofício vai estar alimentado lá. E o povo vai poder ver aquilo E também. o povo vai poder ver, vai poder entrar, vai poder analisar. Então, assim, eu sei, eu não estou aqui para agradar gregos e troianos. Eu estou aqui para fazer o certo. Eu sei que essa ação minha vai, entre aspas, dar munição para muita gente bater. Sim. Ah, isso aqui, aquilo ali e tal. Tem coisa ali que é legal, é constitucional, é tudo certinho, mas o povo não tem conhecimento porque não tinha transparência. Então, eu vou fazer o certo. Porque quando chegar a hora de eu sair, eu quero sair com a consciência tranquila de que eu fiz o certo e dei o meu melhor. E com a fé guardada. Sim, Guardou sim. a fé. Guardar a fé, né? Verdade. Além de combater o bom combate e completar a carreira, Guardou a fé. tem que guardar a fé Guardou no final. o principal. Sim, exatamente. Então, esse portal Transparência e o projeto que você trouxe lá de Brasília vai deixar mais claro para o povo. O povo vai ter mais acesso em tudo que acontece na Câmara Municipal. Sim, a intenção da nossa gestão, lembrando que eu não faço nada sozinho. Sim. Nós temos a mesa diretora com mais 3 vereadores, que é o Marcão, o Richelli e o João Pirraça, e todo o corpo administrativo dos servidores da Câmara, comissionados e efetivos. Então, ninguém faz nada sozinho. É um grupo, é uma equipe trabalhando em união. Então, outra coisa que nós fizemos para aproximar o povo da Câmara, por quê? Até o slogan que o nosso assessor de imprensa, eu passei para ele, eu falei, nosso slogan é o quê? É a Câmara Municipal de São Gotardo, a casa do povo. Porque é a casa do povo. Tem que ser a casa do povo. Então, nós temos que aproximar o povo, a população, da sua casa. Sim. Que é a casa de leis, a casa legislativa, é o parlamento municipal. Então, com esse SAPL, com esse portal modelo do Interleges do Senado Federal, o portal da transparência e também outra ação que nós fizemos todo mês, nós estamos trazendo uma palestra específica de um tema específico para conscientizar a população sobre aquilo. Exemplo, em janeiro foi sobre saúde mental. Levamos uma psicóloga capacitada lá. Fevereiro foi sobre lúpus, uma doença autoimune. Levamos uma portadora de lúpus há quase 20 anos para trazer para nós essa experiência e dados científicos. Em março, que é o mês da mulher, levamos uma advogada especialista em direito civil, direito da família, direito das mulheres, para fazer um acompanhamento de toda a história do direito da mulher. Então, agora em abril, até vou aproveitar o espaço aqui para... Com certeza, fica à vontade. Para divulgar que dia 26, sábado, nós teremos o evento o seminário de educação inclusiva e eu até não sei quando que vai para o ar, talvez o seminário já vai ter passado, mas eu deixo aqui como um trabalho nosso que eu tenho muito orgulho em falar, porque a primeira ação que eu tive assim que eu fui eleito lá no dia 6 de outubro, na semana seguinte, foi fazer contato com o Dr. Tiago Castro, que é um pediatra, pai de 2 crianças autistas. Nasceu a 3ª filhinha dele agora. Ele é especialista de Foz do Iguaçu, especialista em autismo, uma das maiores referências no Brasil em autismo. Fiz contato com ele e falei, doutor Tiago, por favor, eu acabei de ser eleito vereador, sou autista, sou pai de autista, e essa é minha principal bandeira, né, a principal causa que eu defendo ali dentro, e eu gostaria muito que o senhor reservasse uma data para a gente tentar organizar para o senhor vir ministrar uma palestra, um curso para nós em São Gotardo. Aí ele reservou a data de 26 de abril. Então, a do mês de abril vai ser o seminário de inclusão lá na Escola Cecília Meirelles o dia todo. E o Dr. Tiago é um ser humano fantástico, tão diferenciado, que o que ele fez para mim? Seria uma palestra. Ele falou, vamos fazer o seguinte... Eu vou ministrar na parte da manhã uma palestra direcionada aos profissionais da educação, na parte da tarde direcionado para os profissionais da saúde e à noite só para os pais de autista. Olha que bacana. Bênção demais. Isso vai ser um marco na história da inclusão na nossa cidade e na nossa região. Então, assim, essa daí vai ser de abril. Maio, nós já vamos organizar também. É uma forma de você trazer o povo para perto da Câmara. Exato. Eu já ia te falar, isso é uma ótima ideia para trazer as pessoas para perto, né? E ver que exatamente a política pode fazer algo bom.
E essa é uma ótima iniciativa. As 3 palestras, não é isso que chama? Isso. As 3 palestras vai ser na escola? Na escola Cecília Meirelles. É ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, ao lado do quartel da Polícia Militar. Quem é São Gotardense sabe onde é. E o convite foi estendido. Tem gente de várias cidades, tem gente até de Belo Horizonte que vem, porque o homem é referência até internacional. Ai, que bacana. Então vai ser um marco realmente na história do autismo e da inclusão na nossa cidade. Eu tenho muita alegria em fazer parte disso, justamente porque eu coloquei o meu nome à disposição, foi para isso. Para buscar, dentro das minhas limitações, fazer a diferença. Isso é ótimo, né? Então, esse é um dos seus marcos, né? Nem sei se falei isso é Marcos. Na Câmara Municipal. E eu tenho certeza absoluta que essa é uma ideia que vai trazer as pessoas bem para perto, né? Da Câmara, para perto da política. E se você tem uma situação dessa, né? Como que diz? Atípicos. Isso. Tem filhos atípicos, ou você até mesmo vai lá, participa, aproveita essa situação, porque não é todo dia, né? Eu acho que não deve todo dia que você consegue trazer um palestrante tão importante na área que ele executa, né? Sim. E aproveitar a oportunidade, porque é uma parceria da Câmara Municipal com a Prefeitura Municipal e a AMA, que é a Associação Mundo Azul dos Autistas de São Gotardo. Eu também tenho muito orgulho de ter participado da fundação da associação. Eu queria até perguntar isso. Você, onde apareceu o autismo na sua vida? Como você descobriu? O seu filho também é autista? Sim. E você? Meu filho, nós descobrimos primeiro que a pediatra do meu filho, do Paulo, ele tinha mais de 2 anos de idade e ele não estava falando praticamente nada. E aí a pediatra levou um sinal de alerta. Falou, ó, Fernando, Natasha, é o seguinte, eu não estou dizendo que ele é autista, mas eu estou dizendo que ele está com atraso na fala e falta de contato visual. O principal sintoma que desperta alerta para os pais de criança atípica é atraso na fala. Então, independente dele ser autista ou não, ele precisa de estímulo. Então, vamos estimular. Falei, não, nós vamos fazer o que precisar ser feito. Aí começamos com a fonoaudióloga. E aí, o diagnóstico do autismo, ele é multiprofissional, não é só um. Ele é dado pelo médico, o laudo é feito pelo médico, mas até chegar ao laudo, muitas vezes você precisa. O Paulo, ele fez uma avaliação com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, exame genético, exame de audição, porque às vezes o atraso na fala não é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um simples problema de audição. Como que ele vai falar se ele não está ouvindo? Então, você tem que descartar possibilidades e ir afunilando até chegar, no caso, se for o autismo, de um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem vários outros, não é só o autismo. Mas foi isso, a gente foi investigando, mas não é fácil. Primeiro você nega, tem a negação, não, meu filho não é autista, não tem nada disso, estão inventando, e não é fácil, você nega. Mas depois que você tem aquele choque de realidade, não, é isso mesmo, eu preciso seguir. E a gente foi fazendo tudo que foi necessário e aí eu fui estudando. Aí que eu conheci o Dr. Tiago Castro pelas redes sociais, pelo Instagram. Comecei a seguir, ver as postagens dele, comprei um curso dele, fiz um curso dele excelente online, comprei o livro dele e fui aprofundando, lendo artigo científico, outros livros e com isso, a minha esposa, a Natasha, foi percebendo, ela falou, amor, eu tenho certeza que você é autista, vamos investigar. Aí eu, tá, mas que eu seja, pra que eu vou mexer com isso agora, né? Sim. Já tô velho, casado, enfim, trabalhando, o que isso vai mudar na minha vida agora? Só que aí, Deus me mostrou um propósito. Primeiro, para servir de exemplo pro meu filho, para mostrar, ó, o papai também é autista. Mas o papai conseguiu vencer na vida, o papai tem uma família, o papai tem um trabalho, o mais importante, o papai é feliz. Então eu quero que meu filho seja feliz e independente. Que ele siga o caminho dele conforme a vontade de Deus, né? Debaixo da bênção e da vontade do Senhor, mas que ele seja feliz do jeito dele. Porque aquela frase, ser diferente é normal, né? O que é normal? Você estipular um padrão, todo mundo tem suas diferenças. Então,
Aí eu entendi como um propósito na minha vida, justamente não só para o meu filho, claro, principalmente por ele, mas para comprar essa briga, vamos dizer assim, de todas as crianças autistas, jovens, adolescentes, adultos, de todas as famílias atípicas, não só de São Gotardo, mas todas que eu puder alcançar para fazer a diferença na vida delas. Eu tomei isso como um propósito de Deus na minha vida e eu já tinha pretensões políticas, só que quando o autismo entrou na minha vida, isso se tornou prioridade. Sim. Eu acredito que, às vezes, as pessoas que estão em casa e que desconfiam que seu filho, seu familiar seja, certo, causam certo medo, na verdade. E eu acho que não adianta ter medo, né? É enfrentar. É você ir lá, enfrentar, procurar saber. Porque eu ouvi uma vez você falando, tem muita gente que fala, isso é frescura. Isso não, isso que tá aparecendo é hoje em dia. E não, isso sempre existiu, não é verdade? Exato. É igual fala, agora tudo é autismo, virou modinha. Não, o autismo não virou modinha. É porque a informação é ela que quebra o preconceito. Como a gente disse, o conhecimento ele é libertador, ele é poderoso. Então é porque nós estamos tendo mais informação sobre autismo, sobre inclusão, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, e aí você consegue investigar mais e chegar em mais diagnósticos, né? Mais pessoas laudadas. Não quer dizer que está aumentando a quantidade de autista. Quer dizer que tem muito autista que passou a vida inteira e não sabia que era autista. É porque hoje em dia tem mais informação. Exatamente. E a nossa função, uma das nossas funções é exatamente essa, com esse seminário, é trazer a informação para quebrar o preconceito. Porque se você não sabe, como que você vai quebrar aquele paradigma? Não tem jeito. O primeiro passo é a informação. Com certeza. E deve ter mais coisas aí que você quer falar ou não? Tem. Aqui que eu anotei também tem coisa que eu acho muito importante, porque, como você disse, eu sou policial civil, eu sou servidor público há 12 anos. Então, eu passo essas mazelas que eu estou na ponta da lança. Muitas vezes um secretário de Estado, o governador, não sabe nem que a gente existe e as mazelas que a gente passa ali, na ponta da lança mesmo. Então, eu como um servidor público, eu valorizo demais tudo que puder valorizar o servidor, o trabalhador, tendo condições, vamos fazer. Que seria o quê? Curso de capacitação para os vereadores e para os servidores da Câmara. Estamos investindo muito nisso. E olha que interessante, você buscar o recurso com inteligência, esse do Senado Federal, de ponta, o que tem de melhor no país, sabe quanto que eu gastei? R$0. Nada. Agora, por que não foi feito antes? Porque não tinha informação. Então, você vai buscar o conhecimento, vai buscar o recurso. Isso é muito importante. Não tem como você trazer um recurso de desenvolvimento se você não tirar o pé de São Gotardo. Você precisa em Belo Horizonte, precisa em Brasília, vai onde for para buscar o recurso, para o município desenvolver. A gente tem que abrir a cabeça. O que não pode é ficar parado. Sim, e é o que eu falo. Você tem que ter medo de fazer coisa errada. É desviar dinheiro, corrupção, isso você tem que ter medo e não pode fazer. Mas o que está dentro da lei, tem recurso, corre atrás para fazer. É para isso. Né? A gente tem que abrir a mente, tem que quebrar paradigma para desenvolver o município. Com certeza. Então, eu acredito que você organizou a casa. Né? Meu irmão, essa palavra é pesada, porque eu não tenho pretensão de ser o salvador da pátria. E mesmo que eu tivesse, eu não seria. Porque o nosso salvador é um só, é Jesus Cristo. Mas eu entrei dia 1º de janeiro. O meu mandato como presidente vai se encerrar dia 31 de dezembro de 2025. A Câmara não vai estar perfeita, ela vai ter problemas, ela vai ter defeitos, mas meu objetivo é deixá-la pelo menos um pouco melhor do que quando eu peguei. E assim o próximo presidente dá sequência no trabalho, com a visão dele, com a gestão dele e desenvolvendo. É a gente plantar a sementinha, deixar o nosso legado e ir germinando. E ir em frente. Sim, e para fechar aqui do que eu anotei como presidente até o momento, outra coisa importantíssima, que inclusive é o Câmara Fiscaliza, que é uma das funções principais do vereador, que eu falei no início, que é legislar e fiscalizar. Então, Câmara Fiscaliza, essa ideia eu tirei de onde? Da Assembleia de Minas, que tem uma Assembleia Fiscaliza. Então, qual que é a intenção? Você trazer
senta com o secretário de cada pasta, de cada secretaria do município. Começamos, é claro, com saúde, porque a maior parte das demandas é saúde. Então, o próximo vai ser dia 30, na próxima quarta-feira, com o César, secretário de Obras Públicas, e assim vamos com todos os secretários. Qual que é a intenção? É entender, é pegar um cronograma de todo o funcionamento da secretaria, porque o vereador, como eu disse, ele não é super-homem, mas muita gente acha que é. E muita gente não tem outro recurso e busca no vereador uma solução, uma saída. Apesar de não ser minha função precípua, eu posso ser uma ponte, ser um elo entre o cidadão e a prefeitura. É muito mais difícil ele chegar no prefeito do que no vereador. E eu estou aqui para isso, eu sou um representante legítimo do povo. O povo me colocou aqui para isso. Então, chega em mim, traz uma demanda. A demanda é legítima? Tem uma consulta que está demorando sair. Eu vou lá na secretária de saúde, eu vou no setor responsável para... Não é, passa na frente, dá um jeitinho. Não, não tem jeitinho. Tem que ser tudo certo. Então, dentro da legalidade, o que está acontecendo para ter o atraso? Ainda que não tenha jeito, para pelo menos eu ter uma resposta para levar até o cidadão. Falar, eu fui ver o que está acontecendo, é assim, desse jeito. Infelizmente, a fila é gigantesca, a demanda é muito maior do que a oferta e é a nossa realidade, infelizmente. Não só a nossa, mas em todos os municípios. Mas a gente tem que buscar diminuir isso de alguma forma e levar até o cidadão. Então, essa é a ideia, mostrar para o cidadão, o secretário, trazer para o vereador, ajudá-lo a trabalhar, porque é o que eu falo com os secretários, olha, tal cidadão trouxe essa demanda para mim e eu estou repassando para vocês. Então, tem como resolver, é curto, médio, longo prazo, o que tem que ser feito, por que está demorando, me dê uma resposta para eu levar essa resposta até o cidadão, ainda que seja negativa, mas ele precisa dessa resposta. Não pode ficar sem resposta. Às vezes não tem solução imediata, mas ele precisa ter uma resposta. Então a ideia do Câmara Fiscaliza é justamente entender o funcionamento, tanto porque a maioria dos vereadores são novatos, entender o funcionamento, o par e passo ali de toda a secretaria, a gente ter o contato dos chefes de setores e poder explicar para a população. Né? Direcionar cada demanda aonde deve ser. Até para a gente não ficar sobrecarregando o secretário com coisa desnecessária. Às vezes eu chego no secretário levando uma demanda, mas não é para ele, é para um chefe de tal setor. Então não precisaria estar chegando lá na ponta, mas aqui na base eu já resolveria. É para dinamizar o trabalho, tanto do legislativo quanto do executivo. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta que talvez, eu quero que essa pergunta chegue a todos. Qual que você acha, Fernando, que é você agora no poder público, né, como um cargo político, o que você acha que é a maior dificuldade que existe em São Gotardo? Eu sei que são muitas dificuldades, né? A gente tem muitas dificuldades aí, mas qual que você acha que é a maior dificuldade hoje que São Gotardo tem enfrentado? Eu vou te dar duas respostas. Tá. Primeiro, eu vou te dar uma resposta geral da maior dificuldade que eu vejo, geral, e depois eu vou te responder a maior dificuldade que eu vejo em São Gotardo, em loco, específica da nossa cidade. Sim. A geral é a maldade do ser humano. Infelizmente eu percebi isso, tem muita gente. Eu já entendi que eu vou tomar pancada esses 4 anos. Eu já entendi isso. E não tem problema, porque quem me colocou aqui vai sustentar até quando ele quiser, que é Deus. Eu tô aqui para fazer o certo e dar o meu melhor. Então, tem muita gente que infelizmente deseja o nosso mal e nos enxerga como um adversário político e vai mirabolando tanto de coisa e quer nos derrubar. E ali nos bastidores, na sacanagem mesmo, vai fazendo coisas para nos prejudicar. Né? Que tem muita gente tentando me derrubar. Mas eu tô aqui, é para honrar a Deus, é para servir Ele. Então, vou continuar fazendo sempre o certo. Mesmo que isso me custe muita coisa. Porque eu não tô aqui para ser só mais um. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, certo? Agora, respondendo à pergunta de São Gotardo, eu vejo vários problemas, mas o maior deles é a questão do censo demográfico. São Gotardo, no censo, saiu por volta de 41, 42 mil habitantes. Eu tenho certeza que São Gotardo tem mais de 60 mil habitantes. Me parece que nos postos de saúde, os agentes de saúde,
Eles fizeram o cadastro para vacinação e para acompanhamento na unidade básica de saúde, quase 60 mil, por volta de 59 mil pessoas. Eu já fiz a solicitação formal, já oficiei o prefeito para pegar essas informações da UBS para a gente fazer um contrassenso para justamente buscar isso junto ao governo estadual e federal para a gente captar mais recurso. Por quê? É matemática básica. Se 1/3 da nossa população não sai no censo e vem recurso só para 2/3, só para 40 mil e nós temos 60, por melhor que for a gestão, como é que você vai dar conta? Como é que vai atender tanta gente, né? É colapso. Então, esse é o ponto nevrálgico, é o principal. Até não sei como isso é feito no IBGE, como é que eles fazem isso, mas teria que mudar isso daí. E a gente tem que fazer esse contrassenso para conseguir captar mais recurso. Esse eu vejo como o principal problema de São Gotardo. Eu imaginei que seria falar de saúde, de trânsito, mas eu estava pensando aqui agora, é verdade, porque imagina, você espera 100 Envolve pessoas... tudo isso. Envolve tudo. Você espera 100 pessoas na sua casa e vai 200, vai dar problema de comida, vai dar problema de espaço. E é o que está acontecendo, né? Acredito que tem problema na saúde, tem problema no trânsito. No trânsito tem tanta gente passando e baralha tudo. Acredito no pronto-socorro, eu moro do lado. Passo todos os dias ali no pronto-socorro. E é cheio de gente que não para mais de chegar. Você volta, você vai sair, vou no supermercado, volta, cheio de gente. Então, acredito que, de fato, é esse problema que engloba tudo, né? Sim, porque isso daí melhoraria significativamente todos os setores. Porque se você tem recurso para um pronto-socorro, para um hospital, para a unidade básica de saúde, para 40 mil pessoas e tem 60, como é que você faz com as 20 mil? Que não está aparecendo no censo. Entendeu? Entendi. Escola. Ah, não tem vaga na creche, não tem vaga na escola. Mas como que vai ter? Se só vem recurso para 40 e você tem 60. Então, por isso que eu identifico como principal problema em São Gotardo. Em todas as áreas, afetaria positivamente. Se viesse mais recurso para a gente conseguir suprir. A oferta vai ser sempre menor do que a demanda. E a demanda está só aumentando. Com certeza. E dentre essa pergunta, eu quero fazer outra. Agora, ao contrário. O que você acha que é a maior qualidade de São Gotardo? Porque toda cidade tem a sua qualidade. E eu acredito em São Gotardo também. No seu ponto de vista, o que você acha que é a maior qualidade daqui da nossa cidade, do nosso município? São Gotardo tem muita gente com alto poder aquisitivo e tem muita gente caridosa que gosta de ajudar. Muita empresa que realmente gosta de ajudar, que investe na segurança, na saúde, investe porque gosta. Isso é um ponto positivo que eu vejo em São Gotardo. E pela força do agronegócio, tem muito emprego. Eu quero deixar claro que nem só de agro vive São Gotardo, ou deveria viver São Gotardo. Teria que ter também investimento no segundo setor, que é industrial, e o terceiro, que é comércio e prestação de serviço. Eu sou um grande defensor do terceiro setor, porque minha esposa é prestadora de serviço, ela é dentista, Sim. e eu tenho muitos amigos e conhecidos comerciante e prestador de serviço. E isso também movimenta a economia da cidade. A gente tem que voltar os olhos para esse setor também. E a indústria também geraria emprego. Glória a Deus pelo agronegócio pujante que nós temos. Mas esse é o primeiro setor, nós temos mais 2 para ser investido. Com certeza. E dá espaço, né, para que as pessoas possam chegar nesse lugar. Por exemplo, eu acredito que tem muita gente que às vezes não consegue vir estabilizar o seu negócio aqui em São Gotardo porque não encontra, não sei, às vezes, por exemplo, eu acredito naquela rua ali perto da Câmara Municipal, eu vou muito pouco ali naquele lugar, mas às vezes que eu vou, a minha esposa trabalha lá perto. É cheio de carro, um atrás do outro, assim, não tem espaço para passar direito. E quando trava um, trava tudo e começa a virar uma bagunça ali, e não tem espaço. Por exemplo, às vezes você quer parar para entrar numa loja, você não consegue, você vai lá embaixo. E a gente precisa de uma estrutura para trazer as pessoas para cá, não é verdade? Sim, e você falando nisso, eu lembrei que uma das minhas pautas principais também é segurança e trânsito. E a questão do trânsito, que eu já sugeri para o prefeito implementar essa Secretaria de Segurança e Trânsito justamente para ter um engenheiro especialista em trânsito e tráfego para organizar toda a sinalização horizontal e vertical do município. Eu repito muito isso, mas eu vou repetir até acontecer. Sim. Pode parecer até chato, mas vou continuar repetindo porque a necessidade é tremenda. Enorme. Criar o cargo de fiscal de trânsito, aplicar multa em todos, em mim, em você, qualquer um que tiver errado, infringindo a legislação. E isso até arrecada para o município.
Sim. E você organiza o trânsito, você pode promover campanhas de conscientização do trânsito. O trânsito aqui é muito perigoso. Sim. Aqui E é é demais, nunca vi. para veículo, né? Para carro, para moto, caminhão, ônibus, van, também para bicicleta, para pedestre. É uma conscientização de trânsito para todos. E isso é necessário, se faz necessário. Solicitei também ali na praça, estacionamento da praça, criar uma zona azul. Você gera emprego e gera arrecadação para o município e organiza o trânsito. Você dá fluxo, você gira os veículos. Então, tudo isso é necessário. Então, é importante o povo entender. Na minha função de vereador, é o máximo onde eu posso chegar. É pedir, mostrar isso para o executivo, a necessidade, a importância, mas aí quem decide É o executivo. é o executivo. Sem sombra de dúvidas. Fernando, eu vou até ainda falar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho incrível mesmo. Eu já morei em acho que três estados e o Distrito Federal. E eu nunca vi na minha vida uma cidade que precise de gente para trabalhar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, quando eu vim para cá, eu falei assim, poxa, vai ser difícil encontrar emprego, vai ser uma dificuldade e tal. Aí minha esposa falou assim, ó, fique tranquilo. Eu acho que a única coisa que tem que ficar mais tranquila é sobre emprego, porque emprego lá você encontra em qualquer lugar, em qualquer esquina tem gente contratando. Anunciando. Carro de som, Carro de Fernando. som. Esse dia tava lá, o carro de som anunciando, tinha uns cinco vagas no supermercado, 5 vagas ali, 5 vagas, meu Deus do céu. Tem gente procurando pessoas para trabalhar, pessoas capacitadas, né? E eu acredito que essa é uma grande qualidade em São Gotardo, né? Isso é muito bom. Sim, como aqui o comércio, o agronegócio, ele é muito forte, então não falta emprego. E é interessante isso que você disse. Quando eu mudei para cá também, eu achei muito interessante. Uai, peraí. Belo Horizonte, o povo se matando para arrumar um emprego. Não acha de jeito nenhum. Aqui estão anunciando em carro de som. Ó, pra você ver. Uai, se está anunciando é porque precisa de mais e não está achando. Então aqui a oferta por emprego acaba sendo até maior do que a demanda. Sim. Então tem gente que fala, eu estou desempregado, eu preciso de emprego. Talvez porque não está disposto a ir para tal emprego. Aqui a gente tem muito emprego no campo, na zona rural. Às vezes a pessoa não está disposta a ir para o campo, que é um emprego na cidade. Então, às vezes é um emprego no fim de semana ou à noite, uma carga horária que não é compatível para ela. Mas emprego tem. Emprego não falta, graças a Deus. Graças a Deus, isso é uma ótima qualidade de São Gotardo, verdade, bem pontuado. Vamos fazer a pergunta? A gente tem um quadro aqui, pessoal, chamado Perguntas do Povo. E esse quadro, eu quero que vocês mandem perguntas para o Fernando, para o entrevistado, para as pessoas. E nesse caso, nós vamos ter a primeira pergunta, que é a da Neide. A Neide, ela fez uma pergunta e eu quero que o Fernando responda, né, com mais legitimidade, né, que falam, né, com mais, como eu posso falar, ele sabe mais do assunto, ele pode responder para a gente. Oi, Fernando, tudo bem? Eu gostaria de saber de você, uma dúvida que eu tenho, é se algum vereador cometer alguma falha grave, ele pode perder o mandato dele, ele pode ser cassado, e se pode, como que é feito esse processo? É através de votação dos demais vereadores ou através do presidente da Câmara? Obrigada. Certo. Obrigado, Naneide, pela pergunta. Como eu disse, é uma pergunta que eu não posso... É uma pergunta muito importante, muito bem elaborada. Então, eu vou responder de forma genérica, mas eu vou explicar os detalhes aonde ser buscado. O vereador tem o rol de situações que ele pode ter o mandato cassado. E a gente tem que lembrar que tem as responsabilizações criminal, civil e administrativa. Então, essa seria a administrativa dentro do Poder Legislativo. Aí nós temos o regimento interno da Câmara, que é a lei do Legislativo. É o funcionamento de toda a Câmara Municipal. Então, no regimento interno, tem as situações em que o vereador pode ter o mandato cassado. Exemplo, falta de decoro, se ele não cumprir determinadas normativas, assim como o prefeito também, no executivo, tem a lei orgânica do município. As duas principais leis do município que versam sobre isso é a lei orgânica do município de São Gotardo e o regimento interno da Câmara Municipal.
Eu tenho mais uma pergunta, né? Do quadro Perguntas do Povo. Vamos ouvir lá. Fernando, tudo bem? Então, eu gostaria de tirar uma dúvida, sabe? É porque, assim, eu sempre quis saber qual que é o papel, assim, do presidente, sabe? Da Câmara, e como que funciona o processo de ser selecionado. Como que é a votação, se é votação, como que é que funciona? Você poderia tirar essa dúvida, por favor? Boa noite, é a Daiane. Obrigado pela pergunta. Pergunta importante, interessante. A presidência da Câmara, ela gera uma grande disputa porque é uma nova eleição. Só que interessante é que agora é uma eleição, os candidatos à presidência, eles vão pedir voto para quem está acostumado a pedir voto, para os vereadores. Então, acaba sendo um cenário diferente. Mas como que funciona? Pode ter a candidatura avulsa. Exemplo, eu vou candidatar sozinho para presidente. Ok, aí depois vai vendo o vice, o primeiro secretário, porque a mesa é composta por 4 vereadores. O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Geralmente, é candidatura por chapa. Igual, você lança a chapa e a chapa está lá, ó, na chapa o presidente é tal, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Ok. Se tiver mais de uma chapa, vai para votação. Todos os vereadores votam. Então, você vai votar na chapa 1 ou chapa 2. Se for avulsa, você vai votar naquele ali ou vai votar em outro ou em outra chapa. E aí, o que tiver a maioria dos votos é eleito. Lembrando que em São Gotardo é para 1 ano. Tem locais, exemplo, Tiros. Tiros a presidência são 2 anos. E tem local também que o presidente ele recebe um salário maior do que o dos vereadores, justamente por acumular mais atribuições, mais funções. Sim. Em São Gotardo, eu, salvo engano, já foi assim em algum momento, não sei quando parou de ser. Fato é que hoje é de 1 ano e não recebe nada a mais por isso. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque... E pouco tempo, né? Muito pouco tempo, ainda mais para serviço público burocrático, que é como eu disse, nós temos vontade de fazer muita coisa, só que a burocracia, o tempo e, às vezes, infelizmente, até politicagem não deixa fazer. Então, o tempo é muito curto. Mas é assim que funciona aqui, pelo menos por enquanto. Então, eles votam em si e ali determinam quem vai ser o presidente da Câmara. Você teve quantos votos? Curiosidade, que eu não sei, às vezes você teve a metade dos votos, teve mais do que necessário. O que aconteceu? Inicialmente, teve uma disputa, porque as coisas acontecem nos bastidores, né? Sim. Mais de uma chapa, tudo, mas no final entrou num consenso de ser chapa única, que a gente havia registrado no dia da nossa diplomação, salvo engano, no dia 19 de dezembro. A partir da diplomação, você já pode registrar a candidatura. E como a gente tinha a chapa já decidida, formada, nós registramos. E assim foi. Então, foi chapa única com 13 votos. Lembrando que quando muda a gestão, quando muda a legislatura, porque legislatura são 4 anos, sessão legislativa é 1 ano. Então, quando muda a legislatura, que tem a cerimônia de posse dos vereadores, depois tem a eleição da mesa diretora e depois a cerimônia de posse do prefeito e do vice-prefeito, isso é diferente dos outros anos. Porque nos outros anos, o que acontece? Como é que vai ser para a próxima? Na nossa última reunião ordinária, para fechar a sessão legislativa de 2025, obrigatoriamente nós temos que já votar e eleger a próxima mesa diretora, porque aí entra em recesso parlamentar e volta no primeiro dia útil de fevereiro. Nesse caso, você já não pode ser reeleito, é só um... Não. A única pessoa ali que não pode ser presidente ano que vem sou eu. E depois... Não existe reeleição. Agora eu vou explicar. Exemplo. É a título só de exemplo. Sim. Né? Ano que vem, fulano é presidente. Eu posso me candidatar novamente e ser presidente no 3º ano ou no 4º ano. Só não posso ter uma reeleição. Vou te dar um outro exemplo. Vamos dizer que eu seja o presidente no ano eleitoral, 2028. Em 2029, eu posso ser presidente de novo. Por quê? É seguido o ano? Mas mudou a legislatura.
Entendeu? Entendi. Então não é uma reeleição, porque mudou a legislatura. Dentro da legislatura que não pode ter reeleição. Isso já aconteceu aqui na Câmara. Já aconteceu. Teve vereador que foi vereador nesse exemplo que eu te falei, em tal ano, e no ano seguinte ele também foi. Olha aí. Porque mudou a legislatura. Mudou a legislatura. Ele foi reeleito vereador e depois conseguiu ser eleito presidente da Câmara, novamente. Você tirou não só a dúvida do povo, mas também minha. Eu tinha uma pequena dúvida em relação a isso, né? Então agora entendi. Eu acredito que não pode ser reeleito no mandato seguido, mas no outro ano seguinte você pode. Isso. Entendi. Pessoal, nós estamos falando agora dos nossos patrocinadores e eu não deixaria passar essa oportunidade para falar para vocês sobre a Leandra Carvalho Buffet, que é a dona Leandra. A dona Leandra faz a melhor comida caseira de São Gotardo, pessoal. É sem sombra de dúvidas a melhor que você já comeu. Ela atende buffet, aniversário, festa de casamento. Você que quer trazer para um buffet particular, um jantar na sua casa, você quer contratar ela também atende esse tipo de serviço. E sem sombra de dúvidas, a comida da dona Leandra é uma das melhores comidas que você já comeu. Olha essa torta aqui, pessoal. Essa torta aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores tortas que eu já comi. Né? Esses frios e muito mais ela faz para o seu buffet. Então, se você está precisando, chama a dona Leandra, que eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer a melhor comida caseira para a sua festa especial. Fernando, já foram 4 meses que se passou, você já fez muita coisa, graças a Deus por isso. E eu acredito que você ainda tem ideias para trazer aqui para nossa cidade. E qual dessas ideias que você tem em mente ainda para fazer e propor, não somente no executivo, não somente no legislativo, mas também, às vezes, no executivo, né? Sim, Everton. Graças a Deus já conseguimos desenvolver muita coisa. Eu uso o verbo no plural porque sozinho ninguém faz nada. Sim. Então eu não faço nada, né? Nós fazemos. Igual você disse, eu tenho muitas ideias, graças a Deus já fiz a proposição e já foi votado, aprovado, sancionado pelo prefeito, se tornou lei municipal, 2 até inclusive na área da inclusão, uma de autismo e outra de renal crônico. E tem outras vindo por aí. Mas nós temos muitas outras ideias, não só de iniciativa do Legislativo, mas como você disse, nós estamos sempre oficiando, fazendo contato. Eu gosto muito também, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu faço ofícios e envio para o secretário, para o prefeito, mas eu converso muito pelo Zap, que eu sou muito pragmático, eu gosto de resolver o problema. Mais rápido possível. O que puder pular a burocracia, vamos fazer, que o poder público o que ele tem é burocracia. E muitas vezes a burocracia, né? Que foi instalada no Brasil, herança de Portugal. Então, o que dentro da legalidade podemos pular a burocracia, eu gosto de fazer isso. Igual tem uma demanda, muitas vezes, tem um buraco gigantesco na avenida. Ao invés de eu fazer um ofício, eu vou lá, ligo para o secretário de obra, César, buraco tal, como é que está a demanda aí? Tem como mandar a equipe para executar e consertar tudo? Então, eu gosto. Tem coisa que precisa ser oficiado, que é coisa muito séria. Igual Sim. quando teve aquela invasão e agressão dentro da unidade básica de saúde. Eu oficiei o prefeito solicitando novamente a implementação da Guarda Civil Municipal, que é essa função da GCM, que é proteger o bem público. E a unidade básica de saúde é um bem público, e solicitei no ofício. Até que isso seja implementado, coloque um vigia em cada UBS, em cada escola, em cada creche, hospital, pronto-socorro, justamente para evitar que outros desses aconteçam. Então, tem casos e casos. Que precisa, né? Às vezes o pronto-socorro de madrugada, acho que não tem ninguém protegendo aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Né? Pois é, e é necessário. Sim. Eu lembro até que a última vez a minha esposa passou mal de madrugada. E eu levei ela no pronto-socorro. Tinha pouca gente, acho que em média umas 3, 4 pessoas na nossa frente. E a gente lá, eu fiquei mais de 2 horas. Não consegui ser atendido e a gente voltou para casa. Eu acredito que talvez muita gente também passe por isso, infelizmente. Mas eu também reparei isso na madrugada, porque a gente tem vamos supor que o agrado, né, a felicidade, né, ou não, de morar perto do pronto-socorro, né? Então a gente dá 2 passos ali e já está em casa.
Mas muita gente não, né? Muita gente vem de fora, né? E às vezes não consegue ter essa segurança e a Guarda Municipal iria servir para isso, né? Sim, é melhorar. Eu falo que o tripé de toda boa governabilidade pública são saúde, segurança e educação. Todo o resto é importante? Sim, mas o principal é isso. É importante investir na cultura? É, mas se está deficitário ali na saúde, não tem nada mais importante do que isso. Se a criminalidade está aumentando no município, talvez a gente possa deixar de investir um pouquinho aqui no esporte para focar na segurança. A questão da educação também. Então, a Secretaria de Agricultura é importante, sim, mas é necessário você fortalecer esse tripé primeiro. Porque esse tripé estando funcionando bem, em harmonia, eles vão se conectando com as outras secretarias, com os outros setores e até preventivamente vão evitar que precise gastar dinheiro e investir em outros setores. Eu vou te dar um exemplo. Você tendo uma boa educação, com princípios, com valores, com hierarquia, com disciplina dentro da escola, você vai evitar futuramente investimento em segurança. Sem dúvida. Verdade. É só um exemplo. Se você está investindo no setor certo, a longo prazo você também está deixando de investir, de gastar dinheiro em algo que não precisaria, se você estivesse hoje investindo no certo. Então a gente tem que ter estratégia de investimento de curto, médio e longo prazo. Mas o foco principal é saúde, segurança e educação. Com certeza. Não tem pra onde correr. Isso daí é o principal. Com certeza, sem dúvida. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que é mais para descontrair, né? Eu tava pensando aqui, imaginando na minha cabeça, né? E a gente até pergunta, porque as eleições, próximo ano tem eleição, mas elas já começaram hoje. Quem que você acha que vai ser o próximo governador de Minas Gerais? Assim, pelo andar da carruagem. Não, às vezes não é o que você deseja, mas o que você acha? A política, ela é, como eu disse, ela é a arte do entendimento e nem sempre há um entendimento. Mas, às vezes, hoje, a gente dorme pensando numa coisa e amanhã já muda tudo. Verdade. Mas o que o cenário está desenhando hoje, eu vejo que prováveis candidatos ao governo do estado são o senador Cleitinho, até porque o Cleitinho, ele foi eleito senador na passada. E o mandato de senador são 8 anos. Exato. Ele tem segurança para candidatar e ainda que ele perca, ele continua como senador mais 4 anos. Então, a hora de tentar, não estou falando só governador, não. Às vezes, presidente, vice-presidente, vice-governador, qualquer outra coisa, a hora de tentar é essa. Porque ele tem essa segurança. Cleitinho é um deles. Outro, que eu já estou vendo um movimento nesse sentido, é o vice-governador, que é o professor Matheus, que é o vice-governador de Minas, né? Que o governador é Romeu Zema. Por quê? O Zema já é reeleito. Se ele for para alguma coisa, tem que ser ou senador, presidente, vice-presidente, deputado federal, o que for. Mas governador não dá mais. Então, o Zema não tem jeito. Outro que eu vejo também estava mais forte nesse sentido, mas agora eu acho que deu uma recuada, deu uma esfriada na pré-candidatura, que é o senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, é verdade. O pessoal falava sobre o Nicolas Ferreira, né? Mas eu acho que é uma pesquisa meio fora de contexto, porque ele não tem ainda a idade, né? E eu nem sei se tem um projeto. Eu não sei se ele tem idade, eu não sei quantos anos ele tem, mas eu não, independente de idade, ainda que ele possa, pela questão etária de idade, eu não creio na candidatura dele para governador. Eu creio que ele vai pelo menos mais uma para deputado federal. Eu acredito que seja o Cleitinho também, de fato. Pelo andar da carruagem. E presidente? Então, se o Jair Bolsonaro, se eles transformarem ele em elegível novamente, se ele tiver condições, eu acredito que é um nome muito forte. Assim como o atual presidente Lula ir para a reeleição. Porque nós sabemos que o nome, hoje, pelo menos é na minha humilde análise política, o nome mais forte da direita é o Bolsonaro e o nome mais forte da esquerda é o Lula.
Então eu acredito que próximo ano o Brasil vai parar de novo, de qualquer forma. É verdade. Fernando, nesse ano a gente vai ter, como todos os anos aqui em São Gotardo, a Marcha para Jesus, não é verdade? E qual o objetivo da Marcha para Jesus? Everton, o grande objetivo da Marcha para Jesus é honrar, glorificar o nome do nosso Senhor, né? Aquele que é o Criador de tudo e de todos, é o nosso Senhor, nosso Salvador, né? O consumador da nossa fé. Então, é exaltar o nome dele, é mostrar quem que comanda, quem que governa, quem que reina as nossas vidas. É o Senhor Jesus. E a gente vai ter aqui em São Gotardo a Marcha para Jesus. Vai ser que dia e como que funciona? Quem quiser Certo. participar, como é que faz? A Marcha para Jesus, esse ano vai ser, todo ano é especial, mas esse ano vai ser um pouquinho mais, porque esse ano é a 30ª Marcha para Jesus. Então, já tivemos 29 Marcha para Jesus. Esse ano vai ser a 30ª. E a cada ano nós estamos, graças a Deus, conseguindo implementar mais, dar mais estrutura, até para o povo ter mais segurança e mais conforto. Por quê? A marcha ela começou com um carro de som com meia dúzia de pessoas, né? E hoje nós corremos atrás de verba pública, tanto emenda parlamentar como subvenção, tem a parceria, apoio também de deputados que mandam verba, e tem a Câmara, tem a Prefeitura e tem os recursos próprios também, que é a OMESG, que é a associação que organiza a Marcha para Jesus. A OMESG é a Ordem Municipal do Exercício Social de São Gotardo. A OMESG ela desenvolve trabalho para a parte da cultura, do lazer. Então, a marcha hoje como que funciona? Faz a concentração, vai ser no primeiro sábado do mês de julho, mês 7. Então, dia 5 de julho, às 4 horas da tarde, concentração na Praça São Sebastião, lá no estacionamento. Aí nós vamos colocar associações para vender comida e bebida, é uma questão social também, para nós conseguirmos ajudar a associação a arrecadar fundos para custear os trabalhos. Lembrando que não vai ter nada alcoólico, é água, açúcar e refrigerante. A gente faz tudo direitinho, com o alvará da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar para fazer o patrulhamento, né? Apoio também da Secretaria de Saúde, com ambulância. Então, tudo para garantir a segurança e o conforto de todos. Concentra a marcha, a gente faz a abertura e tem roteiro. Isso é muito bonito porque é um ato profético. Sim. Nós vamos com um trio. Alguns vão em cima, alguns pastores em cima do trio para ir orando em pontos estratégicos da cidade e vamos acompanhando. Eu gosto de ir lá embaixo, junto com o povo. Porque marcha, eu quero marchar. É verdade. Então, eu quero marchar na Marcha para Jesus. Então, a gente vai, é uma energia, é um ambiente muito bonito, muito de paz mesmo. E isso é muito importante para o nosso município. Com certeza. Para mostrar quem governa. Quem está acima de tudo? Quem está em primeiro lugar. Exatamente. Por isso que a marcha é para ele. É para Jesus. Não é para mim, não é para você. Nós estamos ali para exaltar o nome dele. Bacana. É isso. E aí a gente sai. A gente sai da praça e vai contornando, sobe ali. Primeiro para no fórum para fazer oração. Porque o fórum é um local de muitas decisões. Sim. É um ambiente muito pesado. Então a gente faz oração em frente ao fórum. Em frente ali o bairro São Geraldo, em frente escola, em frente banco, em frente região comercial, em frente praça. Então nós vamos cercando regiões da cidade e já tem um roteiro, que é o tradicional que a gente faz. Sim. E sobe o bairro São Geraldo, vira, pega ali pedaço da Prefeito Erotides Batista, que é essa avenida aqui, né? Sim. E vai seguindo até ali no trevo da Praça Ciro Franco, vira à direita, desce a Avenida Rui Barbosa, vai descendo até chegar ali na Praça Sagrados Corações, da Igreja Matriz, vira para a Rua Bento Ferreira, que é a do Comércio, desce e termina de subir. Quando chega o trio, e o trio vai tocando, a gente vai louvando, vai cantando louvor, e quando o trio chega, aí organiza, tem apresentação, nós estamos finalizando os ajustes
né? Aqueles ajustes finais mesmo de apresentação, porque tem apresentação de teatro, de dança, Ah, que é muito bacana. bonito. Então, e o convite não é só para evangélico, católico, a marcha é para Jesus, mas o convite é para todos, para todo o povo de São Gotardo, Independente do credo religioso da pessoa. independente do seu credo. A marcha é para Jesus, mas o convidado é o povo. Verdade. E você estava falando, eu estava lembrando uma passagem bíblica, né? Que é a marcha para Jesus, é uma marcha para Jesus, em São Gotardo. O Senhor Jesus, né, nos deu esse ensinamento e falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E logo depois nos deu uma ordem, que é levar até os confins da terra a palavra de Deus. E é uma oportunidade de você participar, de estar com a gente, né? Que eu também vou estar lá, participando da Marcha para Jesus, fazendo parte dessa grande evangelização aqui em São Gotardo. Tem tanta marcha ruim, aí fora, pessoal. Tem tanta coisa ruim aí fora, marcha disso, marcha não quero nem colocar no assunto. Mas existem marchas para Jesus. Então vai lá e participa. Vai ser com certeza a melhor. Com certeza, meu irmão. E interessante que você disse, porque a marcha para Jesus, como eu disse, é para exaltar o nome dele. Então ninguém está ali para se vangloriar, né? Nós vamos glorificar o nome dele. Senhor A Jesus. marcha é para ele. E é isso que a gente faz. Ninguém quer se exaltar. E nós temos aqui também, que você vai fazer uma propaganda aqui para nós da camiseta, né? Ah, com certeza. Pessoal, nós temos essa camisa aqui que está escrito o seguinte: eu sou a luz do mundo. Que está escrita em João 8:12. E para adquirir a camiseta, você pode procurar o pastor local da sua igreja, o líder religioso da sua igreja, ou também a Ana Flávia, que é a secretária da UMESG. Eu vou deixar aqui o número de telefone: 349-9981-0628. Repetindo, 349-9981-0628. Aqui está a camiseta muito bonita, nesse azul floresta, Sem dúvida. apenas R$40. Certo. A gente gasta tanto dinheiro à toa com tanta Com certeza. bobeira, e isso daqui, além de louvar, honrar o Senhor Jesus, vai ser uma camiseta muito bonita para você poder utilizar Sim, e evangelizar. com certeza. É uma forma de evangelizar também. Sem dúvida. E interessante que quando você falou de evangelização, eu fiquei pensando, vai até Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas muitas vezes a gente quer evangelizar lá na China, lá na Índia, só que você pode evangelizar na esquina da sua casa. O vizinho que está sofrendo. Sim, na fila de um supermercado. Então, o ID, ele realmente é o ID para todos os lugares. Em todos os lugares tem pessoas sofrendo, né, Fernando? Aqui em São Gotardo existe muita gente sofrendo, principalmente com depressão. Existe muita gente com depressão aqui em São Gotardo. Você conhece uma pessoa, convida ela para participar também com a gente, né? Com certeza. E tem oração, é um movimento, como eu disse, é um ato profético muito bonito, porque tem toda uma estrutura ali. Se você precisar receber uma oração, receber uma palavra, nós temos uma equipe preparada para isso, justamente para cuidar. E como você disse, a saúde mental ela é muito importante, porque muitas vezes tem uma preocupação com a saúde física, mas os gregos antigos já diziam: mente sã, corpo são, mente sã. Exatamente porque tem até muita doença que é psicossomático, e a depressão é uma delas. Psicossomático é quando algo mental acaba influenciando no físico. Então traz sintomas físicos de algo mental. E isso acontece. E o tanto de pessoas que nós temos falando em depressão, cometendo até suicídio. Tirando a própria Jovens, vida. adolescentes, tirando a própria vida aqui em São Gotardo. Sim, aqui eu vi vários casos. Eu fiquei assim, Fernando. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei, meu Deus do céu, como pode uma cidade tão abençoada como São Gotardo ter tanto problema de suicídio? Tantas pessoas querem tirar a sua própria vida. Eu sei que os problemas são muitos, as situações são muitas, mas eu tenho certeza que Deus ele pode dar um basta na vida, no sofrimento da vida dessa pessoa, né? Sim, e dá um basta no sofrimento não dessa forma, praticando autoextermínio, Exato. mas realmente cortando o mal pela raiz, te libertando desse sofrimento. Exatamente.
E nós sabemos que Deus nos deu a medicina, a ciência, para fazer bom uso dela. Para que andem Nós juntos. temos que procurar, sim, psicólogo, psiquiatra, médico, mas nós também temos que cuidar da parte espiritual. Isso é muito importante. Com certeza. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram nesse projeto conosco, que ouviu até o final do nosso Pode-Papo do Everton. E eu fico muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade de chegar até você no seu celular, na sua televisão. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto vai abençoar a nossa cidade, principalmente no âmbito político. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar um versículo. Muita gente não tem esse hábito. E eu gostaria de criar esse hábito no final de todos os nossos podpapos do Everton aqui. 1 Timóteo 2, 1, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos o que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração por todos os governantes da nossa cidade, desde do vereador até o prefeito, e eu quero também abençoar a população de São Gotardo, tá certo? Fazer uma oração. Vamos. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor venha dar sabedoria a todos os governantes dessa cidade, meu Deus. Os vereadores, o pessoal que trabalha na Câmara Municipal, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, meu Deus, pois eles estão lidando com o principal, que é o povo do Senhor. Abençoa o Poder Executivo, assim como o prefeito e o vice-prefeito, que o Senhor dê sabedoria para cada um deles, meu Deus, para trazer o melhor para a nossa cidade, em todos os âmbitos e principalmente para a nossa família. É o que nós pedimos, Senhor Jesus. Nesse momento, agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Pedimos que o Senhor dê a sabedoria que o Senhor deu para Salomão, para todos os vereadores do Poder Legislativo, para o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, para todos os comandantes em cargos decisivos nessa cidade, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, Ministério Público, para os advogados, para o Poder Judiciário, todos que tomem decisões que vão mudar o rumo da nossa cidade para melhor e que tudo seja feito para que se cumpra a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor Jesus. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, eu vou fazer o último pedido para você. Se inscreve no nosso canal. Eu sei que não vai custar nada para você, mas que vai ajudar a gente muito. Se inscreve aí, eu acho que eu tenho uns 40 inscritos. Aí escreve aí, vai lá e se inscreve lá. Então manda pro vizinho seu. Não custa nada você clicar naquele sininho de se inscrever. Tá? Valeu e até o próximo Pode Papo do Everton, hein?